Olá, sou Marta Roque, coordenadora editorial do Magazine Estado com Arte. Sejam bem-vindos ao podcast Mulheres Reais, que tem hoje a sua estreia. No âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, este podcast é uma forma de homenagear a mulher que duplicou a participação na sociedade portuguesa desde os anos 70 até à atualidade. Numa altura em que metade da população do mundo é composta por mulheres, as minhas convidadas são provenientes de várias áreas da sociedade. Aqui vão dar testemunho do seu contributo e partilhar ideias sobre questões que preocupam a mulher hoje em Portugal e no mundo. A minha primeira convidada é Alexandra Tavares de Moura, deputada no município de Oeiras, pelo PS, foi deputada à Assembleia da República na 14ª e 15ª legislaturas pelo Partido Socialista, é secretária nacional das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos, licenciada em Psicologia Clínica, mestre em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduada em Igualdade de Género. Tem especialização de Liderança Executiva na Administração Pública, é diretora de Serviços de Gestão Académica e Formação na Escola Superior de Enfermagem. Olá, Alexandra Tavares de Moura. Olá, Marta. Bem-vinda ao podcast Mulheres Reais, hoje na estreia. Como é que concilia a sua vida profissional com esta intensidade política? Bom, isso é uma pergunta bastante tricky, porque a conciliação vai mudando, a forma como eu vou fazendo a conciliação, ou fui fazendo a conciliação, mudou ao longo da vida, porque tem que ver também com a fase da vida, da família em que nós nos encontramos. Tem filhos? Tenho 2 filhos, uma com 27 e outro com 24, mas sempre fiz política. Ainda eles não tinham nascido, já eu estava na vida autárquica, numa freguesia, e, portanto, o nascimento deles entrou já quando eu realizava a atividade política e a atividade cívica. A sua atividade política foi aumentando com os anos, é isso? A minha atividade política foi aumentando com os anos, à medida que eles cresceram, mas não tem que ver com o facto de eles terem crescido. Tem que ver com o facto de eu, ponto número 1, nunca ter parado a minha vida política por razões que se prendessem com a existência de filhos, nem com a possibilidade de a própria vida profissional condicionar. Portanto, eu tentei sempre gerir as 3 vidas, não é? A profissional, a familiar e a cívica, política, de forma a que todas elas pudessem existir. Para mim isso era absolutamente fundamental. Claro que quando os miúdos eram pequeninos, claro que o peso da culpa pelo facto de não se estar em casa, por ser mãe e não estar em casa, esse peso existia. E fiz uma opção, que foi sempre, primeiro, dizer a verdade às crianças, dizia-lhes sempre que ia para a vida política, nunca lhes mentia. E essa vida política era a partir de que horas? Ou não tinham horas? A vida política normalmente faz-se à noite. Tem que ver com a organização dos partidos políticos e com o facto dos partidos políticos serem geridos essencialmente por homens, ou foram durante muitos anos geridos essencialmente por horas. Portanto, fazem-se à noite, a partir das 9h30, e às vezes duram até às 2, 3, 4 da manhã. E obviamente isso tem impacto no nosso descanso, tem impacto na nossa vida familiar e também tem impacto na nossa disponibilidade ainda assim, para os filhos. Foi-se mantendo e tem participado bastante, e vamos ver um bocadinho isso. Está na Escola Superior de Enfermagem, a sua formação é de Psicologia. Como é que chegou aqui? Não sei, acho que cada vez mais as formações são a porta de abertura para a entrada no mundo profissional. Depois a própria vida vai-se compondo. Eu, em determinado momento, fui convidada para ser diretora de departamento na Câmara Municipal de Odivelas, onde estive no primeiro mandato da Câmara. Portanto, fiz logo a minha primeira experiência como dirigente. E a partir daí foram-me surgindo oportunidades como dirigente. Tive que fazer uma opção. Que era de manter ou não manter a cédula profissional ativa e ou de investir mais na minha vida profissional enquanto dirigente. Fiz a segunda, optei por estar mais ligada a... Tenho acompanhado um bocadinho o seu trabalho, de vez em quando vejo os seus posts e dá para perceber que tem um fascínio muito grande
por esta área de formação, é mesmo assim? Interessa-se muito pela área da educação? Sim, eu acho que a culpa é dos meus pais. Então, Porque a minha mãe teve imensa influência em mim, no meu percurso profissional, e a minha mãe começou por dar aulas, depois fez vários cursos de ciências pedagógicas, acabou por estar a trabalhar muitos anos no Ministério, e eu acompanhava a minha mãe durante as férias, bem à altura do princípio da adolescência, entrada da idade adulta, há ações de formação sobre o papel educativo da família, as toxicodependências, a importância de comer bem ou comer menos bem. Quando estes assuntos começaram a ser assuntos que tinham que ser trazidos para os currículos académicos da escola, não é? Seja ela do segundo ciclo ou do terceiro ciclo. Portanto, eu, como ia com a minha mãe, acabei por ser influenciada também pela forma como ela pensava e como ela ia fazendo a sua exposição. E eu acho que isso acabou por, de certa forma, condicionar o meu percurso profissional. E, portanto, o gosto pela educação e o gosto pelos direitos humanos e pela igualdade de género tem muito que ver com a minha mãe. Eu ia deixar esse tema para mais daqui a bocadinho, mas já que está a pegar no tema da mãe, eu gostava muito que a Alexandra falasse da história lindíssima, da história de amor dos seus pais, que com certeza também foram muito inspiradora para si, para poder enverdar na vida política. Foram resistentes na altura do antigo regime. Quer contar um bocadinho como é que surgiu essa história de amor? Eles apaixonaram-se, algures, nas lutas estudantis. E essa paixão durou até ao final dos dias do meu pai, portanto, eu acho que ainda sobrevive na minha mãe. O giro da história é que não tem nada de giro, mas que é importante e que é significativo e que teve imenso impacto na minha vida e que determinou imensa maneira como eu me comporto e os valores que tenho, que foram essencialmente passados pelos meus pais. O meu pai fazia parte de alguns movimentos político-partidários menos associados ao regime, que eram contra o regime. Partido Comunista? Esteve ligado ao Partido Comunista, esteve ligado ao MDP também, e portanto fez era clandestino, não é? E fazia muita divulgação de panfletos e estava em várias missões, e a certa altura há um grupo de pessoas que é apanhada, não sei muito bem como é que lá chegaram, e foram 31 que foram presos entre os dias 19 e 21 de janeiro de 1965. Estão nesse grupo o Mário Lino, Crisóstomo Teixeira, a Sara Amâncio, entre outros. Portanto, Sara Amâncio é, acho que, a única mulher desse grupo. E, portanto, o meu pai, quando é preso, só pode ter visitas, porque na altura era assim que funcionava, do pai dele e da irmã, que eram os únicos familiares diretos que ele tinha. A minha mãe não podia... Já namoravam e a minha mãe não podia ir ter com ele e não podia visitá-lo. Sim. E, portanto, como se esperava que ele fosse transferido do Aljube para Caxias ou Peniche, acabou por ser Caxias, o meu pai perguntou-lhe um dia, numa daquelas visitas no Aljube, se a minha mãe estava disponível para casar. "Oh, Lina, eu estive aqui a pensar, não queres casar comigo?" E a Lina... Um pedido perfeitamente inovador. Não, quer dizer, houve mais casais assim, não muitos em Portugal. E a minha mãe disse, olha, sim, parece-me uma boa ideia. Vamos casar. Que idade tinham? Portanto, a minha mãe tinha 24, 5, por aí. Tinha acabado já o curso. Sim. Estava na faculdade, estava a acabar o curso e o meu pai também estava no técnico. Portanto, casaram. Dentro da prisão? Dentro da prisão, já em Caxias. Com, obviamente, as autorizações todas concedidas. E a história, o que tem de engraçado é que nesse dia há duas coisas engraçadas para contar sobre a história do casamento dos meus pais. Ponto 1, a minha mãe queria que a Maria Barroso fosse a sua madrinha e foi falar com a Maria Barroso e a Maria Barroso disse-lhe, ó filha, Sim. não me convides a mim.
convida para as tuas madrinhas as namoradas dos companheiros que estão na prisão com o teu marido, com o teu noivo, para que elas pudessem também vê-los. E foi isso que a minha mãe fez. Acabou por convidar essas mulheres. E a outra história engraçada é que no dia do casamento, a minha mãe, enquanto descia, acompanhada das suas madrinhas, os presos cantaram-lhe aquela música alentejana que é A Noiva Vai Linda, que eu não consigo tatuar, tenho uma voz péssima. Sim. Mas ficou como marca do próprio dia do casamento. É óbvio que isto se transporta depois ao longo da vida. E é óbvio que isto nos atinge. Que não tocou. Quer dizer, sim. Passou para nós, quer dizer, eu acho que isto passou quase de forma endémica, não é? Por toque. Trouxe um livro sobre a história? Trouxe um livro, há mais um pelo menos que eu tenho conhecimento. Este é muito recente, foi publicado agora pela União dos Resistentes Antifascistas Portugueses. Está associado também à Câmara de Oeiras, que deu apoio. E este livro dá a conhecer a história destes anos todos, mas também dá a conhecer os nomes de mais de 10 mil homens e mulheres presos pela PIDE na cadeia de Caxias entre 36 e 74. E, portanto, tem depoimentos de não tem alguns depoimentos, tem algumas histórias contadas na primeira pessoa por quem ainda está vivo ou deixou escrito, e depois tem a listagem dos tais 10 mil nomes 10 mil nomes. 10 mil nomes de mulheres e de homens, mais homens que mulheres, que estiveram presos na prisão de Caxias. Sim. O resultado desta história inspiradora dos seus pais foi a sua ingressão num partido político, no seu caso, no PS, e gostava que comentasse assim um bocadinho a sua participação agora nas Mulheres Socialistas, que está a fazer um trabalho juntamente com a Elsa Paes no desenvolvimento das Mulheres Socialistas. E recentemente Elsa Paes comentou-me em entrevista de que de há 4 anos para cá tem havido um aumento significativo de mulheres no partido, de 1/3 aumentou para metade dos militantes do PS. Eu gostava só que me explicasse um pouco como é que vocês estão a organizar para conseguirem atrair mulheres, sendo que há uma quebra de mulheres deputadas desde 2022 para o Parlamento. Por isso interessa saber como é que vocês estão a motivar as mulheres para a política. Certo. São 2 temas, não é? Bom, a questão da capacitação e como é que nós nos organizamos para capacitar mais mulheres e garantir que elas vão ficando, ou seja, que a taxa de permanência das mulheres ativas, militantes ativas, é mais elevada, com a criação de estruturas que servem de empoderamento, ou seja, o que se fez, antigamente havia só o Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, que depois dá origem a esta estrutura, esta organização autónoma, que é as Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos. O que se fez foi introduzir nos estatutos a possibilidade de criar conselhias das mulheres e criar federações, estruturas de mulheres. Para quê? Para que esse palco seja obrigatoriamente um palco de empoderamento, obviamente relacionado com as políticas locais, mas obviamente também coordenado com a estrutura nacional, com a estrutura do PS nacional, das MSID, no sentido de garantir formação, promover debates, organizar manifestos, fazer escolas de verão. E acha que é por aí, pela formação, que as mulheres sentem-se entusiasmadas em participar, em estarem juntas? O que é que acha que está a atrair a mulher? O que é que eu acho que... Bem, eu não tenho dúvidas nenhumas que as estruturas trouxeram mais mulheres, porque as mulheres vão à procura de mulheres para fazer parte das listas. E vão à procura de mais mulheres para poderem votar nas mulheres, porque a organização, a nossa estrutura, só recolhe os votos das mulheres. E, portanto, interessa ter mais mulheres para ter também maior significado e maior
cruzamento com as estruturas federativas e concelhias do PS gerais. Essa eu acho que é uma das razões, e a outra é que eu acho que, de facto, a capacitação tem sido feita com base em ações de formação, mas também muito com base nos debates que vamos criando. O ano passado nós fizemos, eu não sei quantos debates fizemos, numa coisa chamada Conversas Com, era assim... A que horas do dia que faziam, por exemplo, esse... Nós fazemos às 6h30. Às 6h30. Depois do trabalho? Depois do trabalho, vamos sempre a correr, mas fazemos às 6h30. É uma diferença na organização das nossas reuniões para as outras. Para as outras. E eu penso que esses debates também trazem muito... podem trazer para o terreno a possibilidade de nós olharmos para temas como a coesão social à luz da lente de género. Mobilidade à luz da lente de género. Porque é que as paragens de autocarros devem ser transparentes e não ser fechadas? Porque é que as paragens de autocarros têm que ser eliminadas ou não? Porque as mulheres são normalmente mais vítimas de violência na rua do que homens, e se as paragens de autocarros tiverem esta possibilidade, forem construídas desta forma, garantem, são mais seguras, fazem com que a mulher se sinta mais segura e tornam-se mais seguras, não só pela percepção da segurança, como também porque, ao passar, toda a gente vê o que está a acontecer. Portanto, é este tipo de debate que se pode fazer. Ainda assim, com esse trabalho que tem dado resultado, que é verdade, é uma constatação de um facto, nas federações, as 19, foram eleitas, houve eleições recentemente também, e foram todas ganhas por homens. Como é que explica esse acontecimento? Bom, primeiro ponto, houve 2 candidaturas, nas 19 federações houve 2 listas candidatas em que eram as mulheres que encabeçavam, aí as listas são 40-60, que é o que está estatuído... Na lei que está estatuído nos nossos estatutos internos. Sim. Que, aliás, fomos precursores dessa medida, fomos nós que trouxemos a medida depois para fora, nós, Partido Socialista. E elas perderam. Portanto, houve 19 candidaturas, das quais são 19 homens, tendo 2 delas perdido as eleições. Segunda nota importante. O que eu acho que nós temos que pensar é, destes 19 homens, ou destas 19 candidaturas, ponto número 1. Quantas das listas eram paritárias? Há um trabalho claro que tem que ser feito e temos que nos aproximar dos 50-50, não podemos continuar nos 40-60. E paritário significa mulher-homem ou homem-mulher até ao fim. Das listas que foram candidatas agora, que são 40-60, quantas delas são 60% de género feminino e não de 60% de género masculino? Se nós percebermos estes dados e se nós olharmos para estes dados, nós aquilo que percebemos é que tendencialmente homens escolhem homens. E, portanto, aquilo que nós temos que também, de alguma maneira, fazer... desafiante para quebrar. Claro, e essa é que é a grande dificuldade que nós temos. Nós, porque são barreiras invisíveis, porque a sucessão vai-se preparando. É assim em todo o lado. Até nas famílias é assim que acontece, não é? A passagem dos papéis vai sendo feita em sucessão. Portanto, isso tem que ser trabalhado antes. Portanto, eu não esperava que em 4 anos nós tivéssemos tido a capacidade, nós, estruturas da MSID Nacional, tivéssemos tido a capacidade de fazer essa alteração. Estamos a fazer um caminho, esse caminho, pelos números, demonstra-se factual, está a acontecer, vai levar mais tempo que aquilo que a gente gostaria. É um longo caminho ainda a percorrer, porque há muitas barreiras para a liderança feminina nos partidos. O nosso tempo está a terminar. Alexandra, eu queria perguntar-lhe o que dentro desta sua vida super intensa, profissional e política, imagino que não deva parar muito, mas o que é que descansa? O que é que gosta de fazer no seu tempo de lazer? Bom, eu gosto de ler e gosto de ver séries da TV, sentada no sofá sozinha. É bom, descontrai-me, mas também gosto de me sentar numa esplanada, calmamente a olhar o nada, não é? O nada, o vazio, sem grande coisa. O silêncio faz-me falta. O silêncio faz-me falta, sim.
Eu preciso do silêncio para pensar. Por acaso, é uma característica, mas desde sempre. Não tenho muito mais hobbies. Eu também tenho o tempo muito cheio. Portanto, é uma questão também de opção. É assim porque eu quero que seja assim. Sim. Alexandra Tavares de Moura, muito obrigada por ter vindo partilhar connosco um pouco das suas questões sobre a mulher, sobre a vida da sua família, que tanto a inspirou. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Marta. Até à Eu próxima. volto na próxima semana com outra convidada. Até lá, fiquem bem.